não indígenas, né, falando por eles. Eu acho que essa é uma política que a Universidade Federal Fluminense tem muito com esse compromisso, assim como eu que estou também na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, como o Algemiro me fez lembrar também, que eu esqueci de falar. Então, que a gente possa trazer essas vozes a esses espaços e que vocês precisam, nós precisamos ocupar esses espaços da academia também. E agora eu convido o José Marcos Castilho para falar um pouco dessa trajetória da UF aqui no município também, que ele esteve no governo do Meirobes, o prefeito Meirobes, né? E ele tem outras falas importantes para fazer para a gente agora nesse momento. Então, passo a palavra para você, José Marcos. Bom dia a todos ainda, né? Uma mesa maravilhosa, eu, Algemiro, aqui no meio dessas mulheres maravilhosas, né? Então, agradeço o convite. Primeiro, fazendo um reparo, eu não estou aqui pela Comissão Pastoral da Terra. Eu já fui da Comissão Pastoral da Terra muito tempo atrás. Aliás, o meu berço político, de formação política, se deu no movimento cultural, no Revolução, que eu fiz parte, e na Comissão Pastoral da Terra, né? E foi com isso que depois eu passei, fiz parte da gestão como prefeito, vice-prefeito e secretário municipal. Eu preparei ontem à noite, rapidamente para facilitar então a linha de raciocínio, eu preparei um material aqui para ajudar para ter, né, manter uma linha de raciocínio, ao mesmo tempo ser um pouco mais breve na fala. Mas inicialmente eu queria parabenizar por esse 5º congresso, e principalmente por 30 anos da presença da Universidade Fluminense aqui em nossa cidade. Eu tive o prazer de participar um pouco desse processo lá no início da gestão do Campo Meirobes, prefeito. Eu era secretário municipal, né? Então eu participei no campo institucional desde o primeiro momento, depois como vice-prefeito e depois como prefeito da cidade. Então a Universidade, a UF, veio para Angra num processo muito importante, que foi exatamente no campo da educação. Na primeira gestão, nós quase duplicamos o acesso à rede municipal, né? Mas isso não era só sair de 6 para 15 mil alunos, também valorização dos professores, do ponto de vista salarial, que foi um dos melhores salários do Estado, mas também buscar a questão da capacitação e formação dos nossos educadores, não só de educadores, de professores, mas de todos os profissionais de educação. E foi assim que a UF veio para ajudar esse trabalho, né, no ponto de vista da rede municipal, e aí construímos essa parceria do município que possibilitou a vinda da USP exatamente no primeiro curso de pedagogia. Claro que a nossa intenção naquele período era a gente já aumentar, né, ter o campus aqui, já aumentar, mas houve uma série de possibilidades de fazer isso, mas graças a Deus a UF está aqui há 30 anos, com vários cursos, uma presença firme, não só no nosso município, mas em toda a região. E resistindo, porque, de novo, a universidade, o ensino público, está sob ameaça, constante ameaça, né? Um momento muito difícil para nós, né? Para a universidade, para a educação. Agora, essa semana, o governo Bolsonaro faz um ataque na universidade, tirando mais de 200 milhões de reais do ensino superior público, né? Então, a universidade está sempre aí, né, em ataque dessa elite brasileira, e principalmente desse governo, desse desgoverno, né, dessa doideira que é esse governo. Então, é muito importante estar festejando 30 anos da presença da Universidade Federal Fluminense aqui em nossa cidade. Foi muito importante, é muito importante a presença aqui da universidade em nossa cidade. Enfim, estamos quase entrando, eu fiz isso para facilitar,
à nossa disposição aqui, na verdade, falar um pouco, né, a tanta Laura aqui, acompanhava há muito tempo que a gente, né, não se vê. Eu me lembro que lá no início da nossa militância, na minha militância na Comissão Pastoral da Terra, um dos primeiros lugares que eu conheci foi exatamente Patrimônio, Campinho, né, na luta lá com o Valentim, o pessoal lá, com o Frei Pedro, na luta lá, que era a mesma luta daqui da cidade, de toda a região. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Pode ser, não tem problema, mas é isso, né? A importância da 30 anos da presença da universidade. Vamos lá? E eu vou começar pelo fim, na verdade, reforçando o convite que a Maruda fez aqui, da 16ª Romaria da Terra e das Águas em territórios de povos tradicionais, que será dia 25 de junho, último sábado, né, no quilômetro de Santa Rita do Bracuí. E começa às 8 horas da manhã. Devemos estar recebendo aqui diversas comunidades, quilombola, caiçara, indígena, de todo o estado do Rio de Janeiro. A Romaria é um evento estadual. E eu trouxe isso aqui porque a fazer a Romaria aqui tem tudo a ver com o histórico do processo aqui dessa região. Pode me passar? A Romaria, na verdade, as Romarias da Terra surgem no Brasil em 78. A primeira foi lá em Bom Jesus da Lapa, na verdade na Bahia, faltou Lapa ali, e a Encruzilhada Natalina, lá no Rio Grande do Sul, né? A Romaria começaram a surgir em 78. Ela surge como? Ela nasce no contexto de acirramento, de agravamento de conflito de terra em todo o Brasil, né? A luta contra o latifúndio, né? E as transformações, né, capitalista no campo, agroindústria, agronegócio, né, a mecanização da agricultura. Então é nesse momento que começa a surgir a Romaria da Terra em todo o Brasil. A inserção do movimento de resistência no ritual religioso. Romaria é uma prática do cristianismo, não só do cristianismo, mas o muçulmano também faz, peregrinação, né? Mas tradicionalmente muito centrada no individualismo, na promessa. E a Romaria muda um pouco esse caráter dentro da própria mudança daquele período trazida pela Concílio Vaticano II. Ela passa introduzir, mudar essa prática para uma prática mais coletiva, utilizando essa prática, né? Bom Jesus da Lapa é uma cidade de Romeiro, por exemplo, né? Então transformou, pegou aquela cultura e transformou numa questão mais coletiva, de falar em questão coletiva. Inclusive no Natalina, no Rio Grande do Sul, isso aqui é uma ocupação, não tinha nem movimento sem terra. Isso aqui é uma ocupação, Ronda Alta hoje, onde houve um grande conflito lá. E a Romaria sempre é um caráter ecumênico e interreligioso. Então, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, ela foi conduzida pela Igreja Luterana, não foi na Igreja Católica. Então, a Romaria tem um caráter ecumênico e interreligioso. A Romaria modifica a prática daquelas pregações tradicionais, né? Centralizado no individualismo, na promessa. Então a Romaria da Terra das Águas expressa sempre uma luta, um conjunto de lutas. Elas são sempre realizadas num contexto para expressar uma luta, enfim, em área que tem conflito, né? Sempre tem aquela parte de memória, de resistência e de apontar para o futuro. Então a Romaria tem esse caráter. Então, no Rio de Janeiro, a primeira Romaria aconteceu em Pedra Lisa, que era em Nova Iguaçu, em 86, e lá tem um histórico de conflito de terra muito antigo, da década de 40, né? E foi muito perseguida, porque teve muita presença do Partido Comunista nessas lutas e foram muito perseguidos. Então, em 86, no governo Brizola,
houve a desapropriação para tentar regularizar a situação, mas houve muita resistência do latifúndio contra essa atitude. Então, por isso que a romaria foi feita lá em Nova Iguaçu, ainda no período de transição da ditadura. Estava presente Dom Tomás Balduino, Dom Pedro Guazadari, que se imagina, além do bispo aqui da diocese recém-criada. Então foi uma romaria muito tensa em função ainda da presença dos militares em relação a essa questão da terra. Não podia passar aqui? Bom, por que a romaria da terra e das águas em território de povos tradicionais será feito aqui no Bracuí, em Angra, na Baía da Ilha Grande? Bahia compreendendo a Ilha Grande, compreendendo Mangaratiba, Angra e Paraty. Por causa do histórico dessa região, de expropriação, apropriação e fragmentação dos territórios dos povos de comunidades tradicionais, historicamente, a começar com a chegada dos intrusos, dos brancos, lá em 1502, na Ilha Grande, né? Que chegaram no paraíso, os portugueses, e exterminaram os tupinambás, os tupiniquins, foram eliminados de cara, né? Com a chegada dos portugueses. Aí houve a resistência. Muito tempo depois, houve a resistência, né, reunido na Confederação dos Tamoios. Tamoios quer dizer os nativos, os mais velhos. Várias etnias, nações indígenas se organizaram em torno da Confederação dos Tamoios para fazer resistência à colonização portuguesa, né? E vieram pegar aqui a primeira liderança, foi Cunhambebe. Cunhambebe, esse primeiro pai Cunhambebe de Ubatuba, que veio se juntar e liderar Tamoios. E depois, com a morte dele, o filho dele, Cunhambebe, é que assumiu a liderança. Houve muita luta, não só aqui nessa região. Cunhambebe, filho, ficou sediado no Ariró, e foi do Ariró que ele saiu para assinar acordo de paz com os portugueses lá em São Vicente. Acordo de paz assinado, e depois foram traídos pelos portugueses e foram exterminados pelos portugueses, né? Houve muita batalha. A resistência do tamanho demorou um bom tempo, 1554 a 1567. Foi a resistência, mas depois foram eliminados, né? Os povos indígenas foram todos eliminados naquele período, naquela guerra. Sobrou pouco. Então, mas se foi a primeira, diria, a apropriação do terceiro território. Depois veio, nossa região virou a porta de entrada para o tráfico ilegal do povo negro escravizado. Quando a corte portuguesa veio para o Brasil, teve lá a lei de 1931, a lei para o inglês ver, que proibiu a comercialização, né, do povo negro, né? Essa região virou a porta de entrada para o tráfico. Todas as fazendas aqui, praticamente, elas foram servindo de estrutura para o tráfico. O principal traficante foi exatamente a família Breves, que já era poderosa, né? Era um produtor de café na região aqui do Café do Vale do Paraíba, e resolveram comprar a fazenda aqui para fazer o tráfico, e se enriqueceram mais ainda com o tráfico de escravos. Então, aqui tem um trabalho da UF feito, que a Marilda falou. Esse, inclusive, é o navio, o último navio, né, que trazia negros, que o seu comandante, vendo que ia ser pego pela Marinha Britânica e Brasileira, tocou fogo no navio, lá aqui, próximo, na Baía da Ribeira, para não ser pego, né? Mandou os outros sair e, enfim, botou fogo. Ele até foi condenado nos Estados Unidos em função disso. Mas, enfim, toda a fazenda Bracuí, o engenho Bracuí, o engenho mais moderno da época, era voltada para o tráfico, não para a produção. E depois, o Breves, não foi porque se tornou novinho, José de Souza Breves, provavelmente próximo, já velho, preocupado em ter um lugar ao céu, resolveu fazer um testamento e deixar, né, parte das suas áreas, principalmente fazenda Bracuí, para os ex-escravos, os negros libertos,
os seus colonos. Por 200 alqueires de terra que ele fez em testamento, deixou para aqueles ex-escravos e colonos da sua fazenda. Testamento que nunca foram reconhecidos pela justiça, apesar de ter feito em cartório. E o seu procurador adulterou diversas vezes o seu testamento. Então, isso é para dizer que a estrutura agrária nossa aqui, dessa região, é a estrutura agrária que vem desse período, a Cismaria, dos grandes latifúndios, enfim. E é assim que começa a grilagem de terra. Lembrando, uma coisa importante, que a gente, quando fala em questão de terra, a gente tem que lembrar, a questão fundiária, é que em 1850 foi feita a primeira lei de terra no Brasil. E essa lei de terra era para impedir que os negros libertos, né, pudessem ter acesso à terra. Porque depois de 1850, você só poderia ter acesso à terra se fosse pela compra. Então, na verdade, essa lei foi criada na preparação da eventual abolição. Né? Então, é bom lembrar que a lei de terra, ela criou já um anteparo, uma garantia dos senhores de escravo, caso houvesse a abolição, que levou muito tempo para acontecer. E vamos lá, mais à frente. Bom, essa região passou por várias transformações aqui mesmo. É bom também dizer o seguinte: com o fim da escravidão, a crise do café, grande parte das fazendas nessa região foram abandonadas, principalmente as fazendas do Breve. Marambaia, né? É bom dizer que lá na Marambaia ele tinha uma fazenda dedicada à procriação de escravos, que como começou a ter muita repressão, tráfico, ele começou, olha, vamos aqui dar um jeito nessa situação. Então lá na Marambaia tinha ali na Serra do Piloto, ali em Mangaratiba, uma fazenda para procriação de negros, né? Então, e essas fazendas foram abandonadas, os ex-escravos e colonos já. Foi esse momento que a agricultura de subsistência cresceu muito nessa região, cresceu muito, a pesca também, né? Principalmente a maricultura que veio se plantou nessa região, né? Cresceu enormemente. Depois começou, tanto é que teve um período, aí em 1920, no início aí coisa que a maior população era negra, aqui em Angra, em função do abandono. Paraty praticamente morreu. Paraty na época ainda fazia parte de Angra, né? Ficou abandonada, Angra também. Mas Angra, com essa agricultura, além da agricultura, você tinha atividade portuária, né, muito grande, sempre teve. Né? Depois, com a abertura, o primeiro processo de industrialização brasileira, também se refletiu aqui com a primeira ampliação do porto, em função da construção da CSN, isso na década de 40. Foi a primeira ampliação grande do porto. Mas ainda começou a ver um outro processo mais adiante, já no final da década de 50, com a instalação do próprio estaleiro do Verôme aqui, né, dentro do plano de metas do Juscelino Kubitschek. É o segundo processo, né, da estudiação brasileira. Mas a grande transformação ocorreu na década de 70. Né? Foi o processo mais forte de transformação nessa região. Foi nesse momento que se descobriu, a elite brasileira, né, descobriu o paraíso. Eu peguei essa capa da revista Veja, que representa isso. Na verdade, a questão surge no Brasil, a indústria do turismo, a tentativa de se criar a indústria do turismo elitista e excludente. Então, a Rio Santos, além de todos aqueles projetos, representou um corte social muito grande, socioeconômico em toda a região. Né? Porque ela, na verdade, ela fortaleceu a especulação imobiliária, o capital imobiliário, a grilagem de terra nessa região foi fortemente ampliada, né? Para a especulação. Houve várias, para dar lugar a condomínio de luxo,
né? Como o Rio de Janeiro e toda essa região. E houve várias resistências. Por outro lado, também houve resistência. Está ali, né, eu peguei a foto de Trindade Laranjeira ali, a luta de Trindade Laranjeira é antiga, a luta pela posse de terra. Já toda essa região, né, viveu um momento de conflito de terra, porque toda essa área, não é só de Angra não, mas começando da Barra da Tijuca até o litoral de São Paulo, passou a ser cobiçada pela especulação imobiliária. Se falava que a elite tinha 4 milhões da elite que precisava gastar dinheiro no Brasil, e aqui era um paraíso, né? Era um paraíso, era um local próprio, apropriado para isso. É em função desses conflitos que nasce o Sindicato de Trabalhadores Rurais, com, na verdade, o Sindicato Paraty, Angra, surgiram no mesmo período, Paraty mais antigo. É nesse momento que também está nascendo, nasce a Comissão Pastoral da Terra, na verdade. A Comissão Pastoral da Terra a nível nacional nasce nesse momento, e o pessoal aqui de Angra e Paraty, no caso Paraty, Valdir Valentim, e não lembro o outro, Manuel Moraes, companheiros aqui de Angra, participam da criação da Comissão Pastoral da Terra a nível nacional. Valdivino, né? Participa inclusive da formação do PT e da CUT nacional, né? Que é o resultado da resistência do pessoal da área rural a esse processo de exclusão. Mais à frente. Enfim, então, como falei, né? Então, você tem aí os grandes projetos, TBIG, a Central Nuclear, a Nuclep, há várias indústrias aqui na região de Mangaratiba, Santa Cruz, ali a questão do polo, né? Mas a Rio Santo radicalizou o processo de transformação, em todo sentido. Porque você acabou com praticamente, houve uma redução das comunidades rurais de pesca, uma queda acentuada, mais de 60% da produção agrícola. Não é só na produção, na área dedicada à agricultura, pesca também, em toda essa região, né? É bom dizer que tudo isso, quer dizer, em toda a história desse território, o agente central desse processo de transformação, de expropriação, apropriação e fragmentação do território, é o poder central, desde o passado. Quem conduziu todo esse processo de transformação é o governo central, o governo federal, né? Em todo esse processo de transformação aqui, né? Então, na verdade, é isso, quer dizer, além desses projetos grandes que trouxeram impacto socioeconômico, Angra cresceu e continua crescendo enormemente, né? A taxa de crescimento de Angra é superior à taxa nacional, né? Os índices nacionais de crescimento demográfico da cidade. Você pega a região de Mambucaba, cresceu 2.000% com a instalação da usina, Frade, toda essa região, né? Mas você tem o pior também, você tem o deslocamento das comunidades tradicionais de seu local de origem. Ilha Grande, Jipoia e aqui a região. Você tem exemplo, por exemplo, fragmentação, né? Itapeuacanga, Portugal. Você, a comunidade é retirada para dar lugar ao condomínio, fica num lugarzinho, num espaço, né, recuado. Itanema, onde que é o Bar de Chuveiro, a comunidade é retirada da beira do mar e jogada lá no morro. Enfim, você tem parcela do morro da cidade que essas populações, onde eu morei, nasci, Morro do Carmo, parte ao pessoal que saiu de Piraquara e Itaorna, Morro da Bela, onde me criei, boa parte daquele pessoal que foi para lá veio da Jipoia, daquela região mais próxima a ele da Jipoia, enfim. Você teve todo esse processo. E um processo planejado, como falei, além desses projetos, no caso do turismo, houve um incremento do governo. O governo estava convencido que precisava criar uma indústria de turismo. Não era qualquer turismo,
era indústria, capital pesado. Né? Então, e essa região serviu de laboratório para isso. O governo federal contratou um projeto, uma consultoria, chamado Projeto Tures, uma consultoria francesa para estudar, né, o aproveitamento turístico dessa região. De toda a região, que vai até o litoral de São Paulo. Né? E é importante que usou de vários mecanismos para isso. O primeiro dele, por exemplo, o governo falou que essa área aqui, toda essa zona, lá da Barra da Tijuca até São Paulo, era área prioritária para a reforma agrária. Olha a preocupação do governo. Né? Qual era a visão do governo? Olha, tem muitos trabalhadores rurais, tem muito pescador desprovido de documentação legal, vai ter uma pressão imobiliária muito forte sobre eles e nós temos que protegê-lo. Então o INCRA tem que fazer o cadastramento, o levantamento, para fazer a regularização dessas famílias. Muito sério, né? 6 meses depois, esse mesmo governo decreta essa mesma área como área prioritária para o desenvolvimento do turismo, para desenvolver o turismo. E coloca o INCRA, que estava fazendo levantamento cartográfico, né, de cartório e tudo mais, subordinado à Embratur. Passa a ser subordinado à Embratur. Né? Então, na verdade, todo aquele trabalho que o INCRA estava fazendo de regularizar a situação serviu de instrumento para a Embratur entregar ao capital imobiliário. E foi assim que veio o Sérgio Dourado, toda essa turma aí. Na verdade, boa parte das nossas áreas, as áreas aqui é um grilado, então, na verdade, serviu como instrumento para regularizar